Boa tarde, malta! Mais uma vez, Andy Porto aqui no canal Brasileiro na Europa com um novo vídeo. Dessa vez agora falando mais e mais como é viver aqui em Portugal. Se tu ainda não subscreveu no canal, este é o momento. Subscreva aqui na setinha, compartilhe o nosso vídeo, porque estaremos passando mais e mais informações para vocês. Rodou a vinheta. Eu sou Andy Porto e estou aqui no canal Brasileiro na Europa. Ven hacia mí, sé mi mamacita. Mira, big girl, no está chiquitita. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaregón, ven conmigo a jugar. Give 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, es una pista para mi mamacita. Pois bem, muita gente tem me perguntado, aliás, voltou novamente aquela questão de muitas perguntas, tanto no WhatsApp, como no Facebook, como no Instagram, como até mesmo no meu telemóvel em SMS. Pois bem, a pergunta agora foi o seguinte, agora que reformularam a pergunta depois do último vídeo, me fizeram uma pergunta nova. E agora, como dizem muitos, objetiva, sem rodeios, sem lero-lero. O que passa? A pergunta é, vou para Portugal como turista, é fácil arranjar trabalho? Pois bem, esquecendo todas as condições de vistos que eu passei no último vídeo, se você não viu, tá aqui o link, ou o link embaixo na descrição, mas passando todos os outros quesitos que você não veio como visto, mas veio como turista, Portugal e o Brasil tem uma facilidade muito grande, porque Portugal ela tem um acordo com o Brasil em que você tem o brasileiro tem total direito de visitar Portugal sem precisar ter o visto juntamente ao consulado português. O que é necessário para você vir visitar Portugal? Comprovar que veio para visitar, ter um passaporte válido, ter subsídio para ficar, ter onde ficar e dinheiro para ficar. Isso que eles pedem, geralmente é isso que acontece quando, por acaso, na imigração, quando tu chegar e pousar aqui na Europa, tanto na Europa, qualquer lugar da Europa, ou mesmo aqui em Portugal, se você veio com passagem comprada para Porto, Portugal, ou para Lisboa, para Portugal, para a área de Portugal, o que acontece? Eles vão te perguntar isso, e você tem que provar essas condições, que veio para visitar o país, Portugal, tem onde ficar, como ficar, ou seja, como se manter, ou seja, algum dinheiro, enfim, você consegue entrar no país. Mas eu gostei do país e eu quero ficar um pouco mais. Como um acordo que foi feito entre a comunidade europeia e até mesmo um acordo que tem junto com o Brasil, você tem permissão para visitar Portugal por 90 dias. É um visto de turista. Automaticamente é 90 dias. Alguns países podem exigir a carta de entrada, a carta convite, mas aqui em Portugal não. Após os 90 dias, para você chegar, você quer ficar um pouco mais, você pode, juntamente que você comprovar que você entrou em Portugal, legal, você pode depois solicitar juntamente ao órgão competente, que é o CEF, para permanência de mais 90 dias. Então, sendo um total de 180 dias passeando, visitando o país, como turista. Mas, nesse período, decidi eu procurar algum trabalho. Pois bem, que áreas que eu posso arrumar trabalho? Lembrando, cada qual tem uma história. Eu não sou dono da verdade, ou seja, a minha história não pode ser a tua história. A minha experiência não pode ser a tua experiência, assim como o meu currículo não é o seu currículo. Então, cada qual tem uma experiência e história. Como qualquer lugar do mundo que você chega, ou seja, qualquer estado do Brasil, muitas pessoas podem ir para São Paulo e arrumar trabalho num dia e outras não. Enfim, outros podem chegar no Rio arrumar trabalho e não. Aqui é a mesma coisa. Pode acontecer se você chegar, ter sorte e arrumar trabalho rápido, mas a grande maioria não. Por quê? As áreas de trabalho que sobram para brasileiros que vêm para cá como turista, não têm o visto de trabalho ou que não vêm com outra maneira de visto, até arruma trabalho, mas as áreas que sobram seriam restauração. Restauração é o mesmo que trabalhar em restaurantes no Brasil. Tanto serve para a área de restaurantes na área costeira, como aqui no Porto, Matosinhos, como também em mesmo padarias. O que áreas que sobram? Sobrariam aquelas áreas que eles não exigem tanta documentação como visto ou como o visto de trabalho, que seriam na área do empregado de mesa, servir mesa, que é o garçom no Brasil, seria na área da copa, lavar a louça na cozinha, seria a parte de auxiliar na cozinha e seria também a parte do balcão, que é atendimento em geral. Isso daí, lógico, em muitos casos acabam abrindo vagas e oportunidade de trabalho, porque é uma área em que os portugueses, mesmo a grande parte dos jovens e a grande parte dos portugueses não quer trabalhar. Então sobra muito para estrangeiro essa área. Só lhe explicando
Eu trabalho nesta área, não é minha área no Brasil, mas aqui em Portugal é a área de restauração. Só explicando que não é nada a ver com a restauração no Brasil, não é a mesma coisa de trabalhar em restaurante no Brasil. É totalmente diferente, lógico, sorrir e atender bem sempre, mas é totalmente diferente, as condições são diferentes e a maneira de explicar é diferente. A outra opção que tem para você trabalhar aqui em Portugal, e a grande maioria faz, como eu disse, cada qual tem uma história, cada qual tem um jeito de ver as coisas, cada qual tem um currículo. Então, a outra opção que você tem para trabalhar em Portugal seria, em muitas áreas, seria na parte de cabeleireiro, né? Tem uma grande oportunidade de vaga de trabalho, auxiliar de idosos, que tem uma grande oportunidade de trabalho, mas é muito complicado porque eles exigem algumas coisas, referências e tudo. Parte de construção, ou seja, trabalhar como pedreiro, como auxiliar, como trolha, como eletricista, são áreas que necessitam muito aqui. Tem lugar que você vai trabalhar que ganha-se bem, tem lugar que você não vai ganhar muito bem. São áreas que necessitam bastante, que tem aberto muitas vagas para brasileiros que vêm para cá, que já têm experiência e trabalham nessa área. Principalmente na área de construção, tem muita vaga aqui para pessoas e as pessoas não são qualificadas para isso, ou não trabalham ou não querem trabalhar porque é uma área pesada. Só lembrando, é muito variável, tem lugares que pagam bem, tem lugares que pagam mal, e às vezes o lugar que paga mais ou menos praticamente te explora, você trabalha muito para poder ganhar quase o mesmo tanto que outras áreas. Mas no Brasil eu trabalhava no escritório, no Brasil eu trabalhava em lojas, como no meu caso, trabalhava em vendas de lojas e tudo, eu trabalhava em shoppings, eu trabalhava em outra área. Essas áreas não contratam, mercados não contratam, há grandes empregos, melhores empregos não contratam brasileiros sem documentação. Já aconteceu muitas vezes de você chegar numa entrevista todo animado para um emprego interessante, chega lá, falta documentação. E para tirar a documentação é uma lógica incompleta. Por exemplo, você precisa do contrato de trabalho, você precisa do recibo do trabalho, você precisa que alguém te contrate, te faça o contrato, e ainda precisa, no fim de tudo, apresentar tudo isso ao governo e no prazo, e o governo tem mais ou menos um prazo de 6 meses até um ano para poder te dar um retorno para você ter esse documento. É o caso que estou esperando. Já dei a entrada no documento já faz um tempinho, mais ou menos 5 meses, e já estava com tudo a papelada pronta. Eu estou 1 ano e 3 meses aqui em Portugal, deu uma diferença, uma complicação para arrumar o documento, para arrumar os papéis, para chegar em ordem. Estou fazendo o próximo vídeo em relação a isso, e no fim ainda não tenho o dito documento, ainda não consegui o documento de legalização, o documento de título de residência, que é o documento que necessito aqui em Portugal para você ter total, ou seja, ter os documentos legalizados. É um pouco complicado. Então, se você pensa em vir do Brasil para cá, eu repito, cada qual tem uma experiência, cada qual tem um currículo de vida, e cada qual tem sua sorte. Pode chegar aqui hoje, amanhã, por exemplo, e arrumar um bom trabalho sem precisar da documentação, e tudo isso que eu falei não precisa de nada. Uma empresa, uma pessoa se afeiçoa a ti e te contrata. Isso é casos e casos, mas a grande maioria vem para cá achando que tá muito fácil o trabalho, arruma fácil o trabalho, tem bastante emprego, sim, mas eles são exigentes na questão da documentação, e as áreas que sobram para brasileiros que não estão, ou seja, certo aspecto, com a documentação em dia, legalizados, são áreas em que muitas vezes você não está preparado para trabalhar. E então eu volto naquela mesma frase que eu coloquei, a mesma pergunta que eu fiz: quanto tu ganha no Brasil? Porque apesar de tudo isso, você conseguir um trabalho, às vezes no Brasil você ganha R$3.000, R$2.500, por exemplo, no Brasil, e chega aqui em Portugal, apesar de ser um país maravilhoso, apesar de ter todas as condições tranquilas, tu irá ganhar somente €500, que dá mais ou menos uns R$2.000, a ganhar o mesmo tanto do Brasil. Porém aqui tu trabalhas muito mais. Muito mais. Trabalha 11, 12 horas ao dia. No meu caso, eu trabalho todos os dias, eu não tenho folga, eu folgo somente 2 noites. No horário da noite. Então, ou seja, você acaba tendo uma vida mais apertada que tinha no Brasil para ganhar o mesmo valor. Então, isso porque é o que apareceu de trabalho. Então, ou seja, analise bem, verifique bem se vale a pena mesmo deixar o Brasil ou não. Pronto, em relação à segurança, em relação à alimentação, em relação à oportunidade, realmente Portugal tem todas as condições, é um país maravilhoso, se come muito bem,
tem uma comida farta, vive-se muito bem, saudável, tranquilo, mas também tem seus lados ruins, que é essa questão do trabalho, sem documentação, é questão da saúde, por exemplo, uma consulta médica, se você é como turista cá em Portugal e passou do prazo de 90 dias, uma consulta médica é 140 euros, você ganha 500, ou seja, se você for para um médico, eles vão te cobrar muito caro. É o caso que aconteceu comigo, eu não fui ao médico porque me cobraram 140 euros. A questão de alguns planos de saúde serem mais caros, alguns são baratos, alguns são mais caros, tem todas essas condições. Você não conseguir, por exemplo, no meu caso, eu não posso sair de Portugal, porque enquanto eu não sair a minha documentação, eu tenho que ficar aqui no país. Mesmo que aconteça, por acaso, uma guarda nacional me parar, eu tenho a documentação guardada no CEF. Porém, em qualquer outro país da Europa, não importa se eu tenho a documentação em Portugal ou não, eu não posso adentrar enquanto eu não tiver a autorização para estar morando cá em Portugal. Então, ou seja, você acaba tendo uma vida travada no país. Travada em todos os sentidos, você não consegue fazer nada enquanto não sair a documentação. Então, analise bem, verifique bem. Aconteceu hoje, meu amigo acabou de me ligar dizendo que vai voltar para o Brasil, porque já está 1 ano e meio aqui, quase 2 anos, e não, mesmo com a documentação tudo pronta, ainda não teve retorno para continuar até mudar a vida dele. Então, analise bem se vale a pena no Brasil ou não. Em questões boas, o país é muito bom. Em questões ruins, o país tem muito a desejar. Para quem é estrangeiro, você fica apertado em relação a isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, subscreva no canal. Estarei fazendo mais e mais vídeos e passando mais e mais informações.